Olá, meninos, tudo bem? Oitavo, vamos fazer essa correção aqui, espelho, né, dessa correção. Coesão sequencial, página 20. Então, vamos lá. Coesão sequencial. A coesão, ela é um elemento de ligação, através de alguma palavra, que além de ligar uma palavra a outra, ou uma oração a outra, um parágrafo ao outro, ela também traz a ideia sequencial daquilo que ele vai nos propor. Por exemplo, o levantamento também revelou. O também nos traz a ideia de que ele revelou alguma coisa, mas também revelou outras. Também revelou outras situações. O além disso traz-nos a ideia que, além de revelar tudo que está na primeira oração do parágrafo, também revelou mais coisas. Enquanto a palavra enquanto nos traz a ideia ao mesmo tempo. Veja que apenas daqui a 20 anos as mulheres ganharão o mesmo salário que os homens, que será em 2047. Enquanto os negros só terão essa equiparação salarial em meados de 2089. Então, as palavras, elas têm a função, né, a coesão, o elemento de coesão, tem o papel de fazer a ligação entre um elemento e outro, mas também traz para nós a ideia de circunstância de tempo, de adição, de oposição, certo? Letra A. Em que sentido as expressões também, além disso, foram utilizadas no texto? Marque a terceira alternativa, indicar a inclusão ou acréscimo de informações. B. Que informação essas expressões ajudam a apresentar? Ora, o levantamento feito sobre a concentração de renda no Brasil. C. Com relação à palavra enquanto, que informações ela relaciona? A palavra enquanto relaciona as informações de equiparação salarial entre homens e mulheres e entre negros e brancos. Letra D. Das expressões a seguir, circula que pode substituir a palavra enquanto sem alterar o sentido do texto. A palavra que vai poder fazer isso é ao passo que. Página 21, temos um texto, né, outra reportagem, temos várias palavras de coesão que estão em negrito, e vocês vão relacionar essas palavras que foram retiradas do texto com o sentido que elas ajudam a construir. Então, vamos lá. Como ela dá a ideia de exemplificação, aqui, letra A, e finalidade, aliás, e, letra B, indica adição, aqui, letra B. C, segundo, da ideia de conformidade, mas, letra D, da ideia de contradição, e para, letra E, da ideia de finalidade. Qual é a função dessas palavras no texto? Elas foram utilizadas para ligar ideias ou orações de forma a organizar o texto e estabelecer sentidos. Hora de adição, hora de contradição, certo? C. Segundo o texto, o fato de as pessoas se assustarem com o tema reforma tributária é uma consequência de esse assunto ser muito distante delas. No texto, que expressão liga essas duas ideias estabelecendo o sentido de consequência? A expressão tão que. Tão que. D. De que forma é possível identificar o sentido das palavras e expressões analisadas nas atividades anteriores? Pelo contexto, né, gente? O contexto é determinante para o sentido e pela fusão dos termos, pela ligação dos termos. 3. Temos um texto que vocês já leram e vamos às respostas.
Que informações aparecem em cada um dos parágrafos do texto? No primeiro, o termo cidadania é explicado por meio de exemplos. Temos vários exemplos aqui para indicar a cidadania. No segundo parágrafo, o texto apresenta um exemplo. Ele vira e fala, por exemplo, um só exemplo da conquista de direitos no Brasil, no caso, o direito ao voto. B. Algumas formas verbais foram destacadas no segundo parágrafo. Qual a importância delas para o sentido do texto? As formas verbais ajudam a expressar características e ações indicando quando cada uma delas ocorreu. C. O tempo verbal utilizado poderia ser modificado sem alterar o sentido do texto? Não. O fato de modificar o tempo verbal vai alterar totalmente o sentido. Olha, o direito de ter direitos foi uma conquista árdua. Foi, está no passado. O direito de ter direitos será uma conquista árdua da humanidade. Veja que ele perde sentido se eu usar o tempo verbal no futuro, porque esse direito já foi conquistado, já é passado, já faz parte da nossa vida. Temos uma segunda leitura aqui, um texto da Rosiana Murray. Gosto muito dos textos dela, os poemas dela são muito contextualizados. E aqui nós temos o texto Sem Casa. E quem leu, né, ou quem ler agora, vai ver que ela está falando sobre o fato de que há pessoas que moram na rua, moram ao léu, debaixo da ponte. E fala o quanto que é importante que a gente tenha onde morar, tenha um canto, um quarto, uma cama, para no final do dia guardar o nosso corpo cansado, né? Rosiana é maravilhosa. Que sensações e sentimentos a leitura do poema despertou em você? É pessoal, então vou falar em mim, tá? Em mim, o poema despertou o cuidado com o outro. O cuidado de saber que eu estou aqui sendo cuidada na varanda da minha casa, com água, lanche à minha disposição, meus alunos me assistindo, meu salário no fim do mês. E pensar que há tantas pessoas em situação de rua como essa, figurada no texto, que mora ao léu, debaixo da ponte, que não tem casa, que não tem comida, que não tem um canto, um quarto, uma cama. Espero que o texto também tenha despertado sentimentos bons em vocês e principalmente sentimento de reflexão. Reflexão e de ação, né? Não adianta só refletir se a gente não age, né? Uma roupa que está ali, que não serve mais, uma roupa mesmo que bonita, mas eu tenho muito e eu posso doar. E o texto te passa esse momento de reflexão. Meninos, até a próxima aula. Tchau, tchau.